bem com vocês? Tô bem diferentona aqui, ó. Trouxe até minha tábua Ouija pra ajudar a gente no assunto desse vídeo. Então esperem o que vai vir por aí. Pra quem não sabe, pra quem nunca visitou o blog, eu falo há um tempinho já de alguns assuntos místicos voltados à bruxaria, né? Porque quem nunca assistiu um filme da Disney e não quis fazer lá um Salacabum, Lamet Cabum, né? A gente também tem acesso à magia no mundo real. Óbvio que a abóbora não vira carruagem, que trapo não vira vestido, mas a gente faz o que dá, né? E hoje eu vim falar pra vocês de um assunto que sempre me despertou muita curiosidade, que eu tive uma ligação muito sensitiva, digamos assim, que são as runas, né? Pra quem gosta muito desse lado místico já deve ter ouvido. E para quem quer sempre resolver o destino da maneira mais fácil possível, já correu lá na consulta de tarô, fácil que eu digo assim, ai meu Deus, eu preciso saber uma resposta. E em vez de esperar o destino, eu vou lá perguntar, né? Porque é aí que... Pra que a gente pode esperar chegar se a gente pode perguntar o que vai acontecer antes, né? Então tem o tarô, o baralho cigano, tem as runas, né? Então eu sempre tive esse feeling, assim, essa ligação com tudo que é mágico, com tudo que é místico, sempre gostei muito. Mas aí eu posso contar em outro vídeo como é que eu cheguei nesse rolê aleatório da minha vida. E eu cheguei nas runas, né? Elas estão aqui, ó. E eu vim contar pra vocês um pouquinho de como eu trabalho a leitura de runas, né? Lembrando que isso não é necessariamente ligado a uma religião, tá bom? Então não precisa ter nem estranhar, nem nada. Eu mesma não tenho religião nenhuma, acredito sim em um ser maravilhoso que governa todos nós, mas eu também gosto de ler uma runa de vez em quando, né? Quando eu faço a leitura de runas, eu faço ela de uma maneira que eu aprendi lendo, né? Veio com isso aqui, eu me identifico com esse tipo de leitura e sigo. Aí, antes de fazer esse vídeo, eu assisti alguns outros de algumas tradições de bruxaria mais conhecidas, né? E eles fazem um tipo de leitura que eu achei muito bacana. Eu nunca testei, mas vi como é que é feito e vim trazer pra vocês também, tá bom? Então eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre como eu faço a leitura e como outras pessoas fazem a leitura de runas, tá bom? Mas afinal de contas, o que são as runas, né? As runas, as minhas ficam num saquinho dentro de uma caixinha com vários símbolos em volta pra proteger o bagulho todo. Mas as pedrinhas, elas são assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Muita gente faz em moeda, faz em lasca de madeira ou em qualquer outro tipo de pedra. A minha é de quartzo rosa, ó. Então as pedrinhas são assim. E aí cada uma das pedras tem um símbolo, tá vendo? Enfim, aí você pode pesquisar. As minhas runas, elas são nórdicas. Então pode ser que dependendo de algum outro tipo de leitura, de algum outro tipo de roda do ano que você segue, dependendo de algum tipo de cultura diferente que você segue, as pedras podem ter algum símbolo diferente, tá bom? Porque eu não sei se é somente um alfabeto ou são vários. Mas eu sigo esse alfabeto nórdico, tá? E aí, como funciona? Algumas pessoas que eu vi outros vídeos também, eu falo que eu vi outros vídeos porque eu gosto de comparar opiniões antes de falar pra vocês, tá bom? Vamos supor, tá? A runa, ela tem a posição original dela e a posição invertida, tá? Então, muita gente não considera a posição invertida dela. Eu considero a posição invertida pelo tipo de tiragem que eu faço, tá? Então isso ajuda muito a gente a ter outros significados. Por quê? Muitas runas significam coisas boas, que bom, né? Só que geralmente elas invertidas significam alguma coisa ruim. E como eu sou bem hardcore, assim, eu quero bem saber o que vai acontecer, eu considero a posição invertida para realmente saber como ela saiu, tá bom? O meu jogo de runas, ele veio com como se fosse um dicionário mesmo, explicando cada uma delas, tá bom? Então, por exemplo, essa daqui, que eu mostrei pra vocês, né? Essa daqui, ela significa os espinhos. Consolidar posições antes de dar novos passos, agir com cautela, não exagerar nas reações. E ela invertida significa
Cuidado com decisões precipitadas para não gerar arrependimentos. É um momento de precaução. Então, por isso que eu considero ela invertida, porque dependendo da posição que eu tirar do saquinho, eu sei e colocar sobre a mesa, né, sobre o tecido ali onde eu tô fazendo a leitura, eu considero se ela é uma runa que tá me dando um caminho positivo ou se ela tá me alertando, tá bom? Nunca tenha medo. Eu falo que eu tenho um pouquinho de medo, sim, de fazer alguma consulta de runas, mas eu acho que, na verdade, não é a runa ou o tarô, enfim, que tem que te assustar. Eu acho que é mais o tipo de pergunta. Então, quando alguém pede pra eu tirar, pra perguntar, eu sempre falo assim, você tem certeza que você quer saber a resposta? Óbvio que pode não ser 100% daquilo que vai acontecer, sabe? Mas mesmo assim, você tem que ter certeza se você quer realmente saber, porque o futuro vai te falar o que ele quer te falar e não o que você quer ouvir, tá bom? Na verdade, tudo na vida é assim, né? Ninguém vai falar o que você quer ouvir, vão falar o que você realmente tem que saber. Então, como eu faço a leitura? Enfim, né? Cada uma tem um significado, a posição original ou a posição invertida. Eu considero a posição invertida, outras tradições não consideram, tá bom? Então, vai aí do seu tipo de leitura, do seu tipo de crença, enfim. Eu leio ela de duas maneiras, tá? A primeira maneira é de uma maneira mais ampla, onde eu pego 5 pedras, número 1, 2, 3, 4 e 5, onde você faz uma leitura do seu passado, presente e futuro e um aconselhamento das pedras para você, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui como fica o desenho, ó, que é como se fosse uma cruz celta, tá vendo? Não tá focando? Não tá focando. Acho que dá pra ver, né? Então, a runa 1 é o passado, a runa 2 o futuro, desculpa, a runa 2 o presente, a runa 3 o futuro, a 4 o conselho e a quinta o destino. Então, é como se você quisesse se entender dentro do conceito das runas, tá? Então, você mentaliza o que você quer. É muito importante que quem vai fazer a leitura de runas esteja realmente concentrado, não esteja com energia pesada, tá bom? Para tirar da maneira mais tranquila possível, né? Não adianta você tentar fazer uma leitura de runas com a mente abalada, com o corpo abalado, você tem que sempre estar concentrado para fazer isso e obter o resultado da maneira mais eficaz possível, tá bom? Então você faz a leitura dessa maneira e interpreta, conforme o seu conhecimento em runas e no significado delas, qual que é o conselho, qual que é o destino, qual que é o presente, passado e o futuro, tá bom? Outra forma de você fazer isso também é com perguntas de sim e não. Não é pergunta de talvez, não é pergunta de tal data, tá bom? Tem que ser sim e não. Tem gente que faz com uma runa, eu faço com 3. Eu vou mentalizar uma pergunta, tá? E não vale, tipo, eu vou ganhar na Mega Sena? Não, gente, pelo amor de Deus. Faça perguntas coerentes, tá bom? E eu disponho na mesa, na posição que eu tirar, 3 runas, tá bom? Ela na posição original, a gente considera que sim. Posição invertida, considera que não. 3 vezes sim, opa, vai dar certo. 3 vezes não, é não, tá bom? E... ai, que ódio. E, como eu estava dizendo antes do meu vídeo, simplesmente acabar o time de gravação. Se você tirar 3 runas que não, o retorno é não, não tem o que fazer, tá bom? Ah, mas se vier 2 sim, uma não, 2 não e uma sim, aí pode ser que a resposta seja que tem um pouco de demora no que você tá esperando, tá bom? Mas basicamente, 3 vezes sim, certeza, 3 vezes não, aí é não mesmo, não tenho o que fazer, tá bom? E qual que é essa outra leitura que as pessoas fazem, tá? No saquinho, ou onde você tiver a caixinha e tal, você põe as runas. Ups, isso. Vou balançar, e onde você tiver o seu tablado, sua mesa, enfim, você vai derrubá-las, tá? Geralmente essa leitura não considera a pedra invertida, tá bom? As que tiverem com a runa desenhada para cima, você considera na leitura. As que aparecerem assim, em branco, cuidado que a pedra do destino ela é toda branca, tá bom? Se eu não me engano, é toda branca. Ela você desconsidera, então você tira do tabuleiro as pedras que tiverem viradas, tá bom? Pra cima. E aí você considera só as que estão com o desenho, assim, com a runa desenhada pra cima, tá bom? E aí essa é a leitura geral que você vai fazer, tá? Eu considero a runa uma maneira mais alternativa de se fazer uma leitura. Óbvio que o tarô é muito mais conhecido, né? Eu já vi runas em formato de carta,
Então, realmente é uma área que é mais voltada para a bruxaria, para a Wicca, para essas religiões e crenças, né? Não somente religiões, mas voltadas ao paganismo, tá bom? Mas se você tem curiosidade, gente, esse vídeo vai ter uma mensagem muito importante. Se você tem curiosidade de fazer alguma coisa, de descobrir alguma coisa, de aprender alguma coisa que não faça mal a você e nem ao próximo, não se prenda necessariamente ao que é o que você considera como bom ou como mal, tá bom? Eu não sigo nenhuma religião, já falei isso. Eu acredito sim que exista um Deus que sempre vai estar por todos nós, mas eu também acredito que eu posso sim exercer coisas que me façam bem, acender um incenso, fazer uma oração, enfim, qualquer coisa que faça bem a mim e ao próximo, tá bom? Acho que essa é a maior lição que a gente tem que tirar de tudo isso, que não existe o mal em outra religião simplesmente porque ela não é a sua crença, tá bom? Coisas como incensos, coisas como runas, leituras de cartas, enfim, podem sim ter uma ligação mais forte a uma religião, mas não necessariamente é a doutrina 100% dela. A runa é somente uma curiosidade, um hobby de algumas pessoas, outras pessoas realmente trabalham com esse tipo de leitura, tá bom? Então eu realmente espero que você tenha aprendido um pouquinho, né? A questão das runas ela é muito curiosa, tá? Já perguntei muitas coisas realmente aconteceram. Muitas coisas não aconteceram, tá bom? E eu vou ler para vocês um trechinho só dessa lenda que está escrita aqui. Diz a lenda que Odin, o grande deus nórdico, querendo ser conhecedor dos mistérios mágicos, conquistou as runas através de um ato de sacrifício pessoal. Para tanto, ele se pendurou de cabeça para baixo em uma árvore, que é conhecida como Árvore do Conhecimento, transpassando por sua lança... transpassando por sua lança, e lá permaneceu por 9 dias e 9 noites, sangrando, com fome e com sede, até que afinal avistou no chão os caracteres rúnicos, que é esse alfabeto que a gente trabalha na leitura, né? Contudo, lhe faltava o conhecimento para interpretá-los, por isso pediu a Mimir, o guardião da fonte do conhecimento, permissão para beber um pouco da água da fonte e assim, né, ter o conhecimento. Enfim, eu não vou ler toda a lenda, vocês vão ter que pesquisar. Como eu já disse no vídeo de tatuagens, eu tenho uma runa tatuada, que é a Berkana, que ela significa o amor materno, a maternidade. Eu fiz em homenagem à minha mãe. Aí, mãe, falei de ti no vídeo, de novo, né? E eu fiz uma runa em homenagem a ela. Cada runa, ela significa não só o que está escrito aqui, mas ela tem uma história por trás, né? O próprio Thor, o Thorzinho, meu gato, sabe? Tem uma runa do deus Thor também, que representa, só que essa é uma runa que tem uma energia um pouco mais carregada, ela tem uma história um pouquinho mais pesada, e eu acredito que, como eu falei no vídeo das tatuagens, tudo nessa vida tem um significado, e quando a gente tatua, a gente carrega a gente com ele. Então, no caso, eu vou tatuar só o gato mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das curiosidades desse vídeo, tá bom? Se tiverem interesse nesse assunto, por favor, me falem que eu trago mais vezes, tá? E é isso, né, gente? Me falem aí também se vocês têm curiosidade nesse mundo místico, se já leram, se já fizeram leitura, já solicitaram leitura, tá bom? E aí eu vou trazendo outros assuntos curiosos pra vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!